Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos fazer agora questões da banca FGV, tema Problemas com frações. Questão 1, FGV 2010. Escrevendo a soma 1/4 mais 1/6 mais 1/9 como uma fração irredutível, a soma do numerador com o denominador dessa fração é... Então vamos por partes. A gente precisa achar o que nessa questão? Precisamos achar a soma dessas três frações, que é 1/4 mais 1/6 mais 1/9, não é isso? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que essas frações possuem denominadores diferentes, a parte de baixo, né, o denominador. E quando isso acontece na adição e na subtração, a gente precisa ter denominadores iguais. E para isso, a gente tira o MMC dos denominadores para a gente trabalhar com denominadores iguais. Então, ó, vamos tirar o MMC de 4, 6 e 9, através da decomposição simultânea. Então, a gente vai dividir por quanto? Por 2, porque o 4 dividido por 2 dá 2. O 6 também divide, dá 3. E o 9 não divide e repete, não é isso? Por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. 3 e 9 não dá. Aí agora não dá por 2 mais, a gente vai por 3. Né? 1 já está 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Novamente por 3. Aí fica 1, 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Aí para por aqui. Quando fica tudo 1, para. E o MMC vai ser o produto entre esses fatores aqui, ó. 2, 2, 3 e 3. Multiplicando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC aí é 36. Então, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar todas essas frações com o denominador 36. Aí facilita agora. Só que a gente não muda do nada, né? Então, o que é que a gente faz? A gente aprende que a gente tem que mudar também o numerador, né? Mudamos o denominador. Então, a gente aprende como? 36 dividido por 4, né? 36 dividido por 4, 9. Aí depois você pega esse resultado e multiplica com o de cima. Então, divide, depois multiplica. Não é assim que a gente aprende? Então, pode fazer assim que vai dar certo, né? 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 1, 6. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1, 4. Pronto. Na verdade, aqui a gente está trabalhando com frações equivalentes, né? 1/4 é equivalente a 9 sobre 36. 1/6 é equivalente a 6 sobre 36. E 1/9 é equivalente a 4 sobre 36. Beleza? E agora a gente aplica a soma entre as frações, como é a regrinha, repete o denominador, que é 36, e soma os numeradores. 9 mais 6, 15. 15 mais 4, 19. Então, esse resultado aqui, ele quer o que na questão? Que seja uma fração irredutível. Escrevendo a soma, ou seja, como uma fração irredutível. Essa fração que a gente achou, 19 sobre 36, 19/36, é irredutível. Por quê, professor Neto? Porque não dá para simplificar mais. Então, quando não dá para simplificar mais, ela é irredutível. Então, ó, essa fração aqui já é irredutível, porque não tem como simplificar mais. Fração irredutível, que não dá para reduzir mais. Essa é a lógica. Então, o que ele quer na questão? Vai para a pergunta. Sempre é o conselho que eu dou. Faz o cálculo e vai para a pergunta. Agora, a soma do numerador com o denominador dessa fração. Que fração? A irredutível. Então, a soma quanto é que é? Quem é o numerador? 19. Quem é o denominador? 36. Então, ele quer a soma entre esses dois caras. 19 mais 36 dá 55. Pode fazer aí que dá 55. Então, essa é a resposta. A soma entre o numerador e o denominador da fração
Irredutível. Letra B de bola. 55. Beleza? Então vamos seguir. Questão 2, FGV 2017. Considere as frações A igual a 2 quintos, B igual a 3 décimos, C igual a 7 vinteavos. A ordem crescente dessas frações. Então veja, para a gente saber quem é a maior fração, mais uma vez, a gente precisa ter denominadores iguais para que a gente possa comparar e dizer quem são as frações. Então, por exemplo, vou colocar aqui. A primeira é A, 2 quintos. A segunda é B, 3 décimos. A terceira, C, 7 vinteavos. Então, a gente pode tirar o MMC de 5, 10 e 20 para quê? Para que a gente trabalhe com denominadores iguais e possa comparar. Professor Neto, eu sou obrigado a tirar o MMC, fazer aquele procedimento todo burocrático? Não, existem outras maneiras. Por exemplo, você pode transformar essas frações em números decimais. 2 quintos divide 2 por 5. 3 décimos divide 3 por 10, que é 0,3. 7 vinteavos divide 7 por 20. Ache em decimal e vê quem são cada um desses números decimais para saber quem é o menor, quem é o maior. Só que eu vou trabalhar com fração, aqui nesse caso. Eu vou forçar todas as frações terem denominador 20. Como é que eu forço? Por exemplo, 5. Eu vou multiplicar por 4. Porque 5 vezes 4 dá 20. Só que numa fração, para não alterar, manter a proporção, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, fazer em cima. Então, 5 vezes 4, multipliquei por 4 embaixo, multiplica por 4 em cima. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 4, 20. Então, 2 quintos é equivalente a 8 sobre 20. 8 vinteavos. Ah, professor, então 3 décimos. Eu vou multiplicar o 10 por 2 para virar 20? É. Só que você multiplica o 3 também por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. Aí agora ficou tranquilo, porque todas as nossas frações ficaram com o quê? Com denominadores iguais. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Aí fica fácil agora. A ordem crescente é o quê? Crescendo, do menor para o maior. Então, quem é o menor? Tudo é igual aqui embaixo, 20, 20 e 20. Então, você só vai olhar para cima. Quem é o menor? O menor é B, que é o do meio, 6. Depois o menor é C, que é 7. E depois vem o A, que é o maior. Então, B é menor que C e C é menor que A. Né? Se fosse colocar sinal desigualdade, né? Que não exigiu aí na questão, né? A questão tá o menor, que é B, depois vem C e depois vem A. 6 sobre 20, depois 7 sobre 20, depois 8 sobre 20. Ordem crescente conforme perde o texto. E essa resposta está na letra D de dado. BCA. Então, para comparar frações, saber quem é maior, quem é menor, a gente tem que trabalhar com denominadores iguais. Ou se não, transformar as frações em números decimais. Que você pode fazer isso que vai dar certo também. Só que eu não gosto de transformar números decimais. Particularmente eu não gosto muito. Mas várias táticas valem, tá? Então vamos seguir. Questão 3, FGV 2019. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é... Então vê, esse tipo de questão a gente pode fazer de diversas maneiras. Só que eu tenho uma tática que ajuda bastante o aprendizado do aluno, a compreensão, que é o desenho. Professor, todas as vezes eu tenho que fazer desenhando? Não necessariamente, você pode saber de outras maneiras também. Só que o desenhar, quando você se acostuma, fica muito mais fácil do que você fazer uma equação, por exemplo, uma expressão. Então, bem mais trabalhoso, né? Então, eu vou desenhar. Marlene comeu inicialmente o quê? 1/4 da barra de chocolate. Então, não está falando em 1/4, então lembra o quê? Uma fração de 4 pedaços. Então, a gente desenha, ó. Vamos desenhar aqui. Vai ficar meio feioso o desenho, mas eu acho que vai dar para entender. Uma fração com 4 pedaços. Beleza? Então, eu quero que a gente entenda isso primeiramente. A fração tem 4 pedaços, né?
supondo que são todos iguais, tá? Mesmo que no desenho não pareça. Então, o que é que aconteceu? Marlene comeu inicialmente 1/4. Então, quer comer 1/4 de 4 pedaços? Ela pegou e comeu 1/4. Pintei. Beleza. Ó, 1/4 da barra. Beleza? Que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. Ó, comeu 1/3 do que tinha sobrado. Tá fácil, por quê? 1/3 do que tinha sobrado. Tá na cara. Sobrou quantos pedaços? Eita, professor Neto, sobraram 3. Isso. E desses 3, ela comeu o quê? 1/3. Então, um pedaço de um total de 3. Então, desses 3 pedaços que restam, você vai comer 1. 1/3 do que sobrou. Então, entender o texto é uma parte imprescindível no problema. Então, comi mais 1. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer. Então, quanto é que ela ainda tem para comer? É o que falta aqui, ó. O que falta. É o que ela tem ainda para comer. Falta quanto? Faltam 2 pedaços de um total de quanto? A fração é parte sobre o todo. Então, 2 de um total de 4 pedaços. Só que o texto não vai estar com a resposta 2/4, vai estar simplificado. Geralmente é simplificado, ou seja, de maneira irredutível. Então, basta eu dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, todo mundo sabe que 2/4 é a mesma coisa que metade, 1/2. Então, essa resposta está na letra A. Questão bem legal, que desenhando saiu tranquilamente. Não é isso? Não obriga a fazer desse jeito, tem outras maneiras também. Mas o desenho fica bem tranquilo, né? Vamos seguir. Questão 4, FGV 2020. João recebeu uma herança em dinheiro. Desse valor, a quinta parte foi utilizada para o pagamento do advogado e de impostos. E a terça parte do restante foi utilizada para o pagamento de dívidas. A fração do total que restou foi, mais uma vez, essas questões clássicas de tira, comeu tanto, gastou tanto, sobrou tanto. Faz desenho que dá certo. Como assim? Primeira coisa que se falou foi o quê? João recebeu uma herança e desse valor a quinta parte foi utilizada. Então ele utilizou a quinta parte. Vou pegar a minha fração linda e maravilhosa e vou desenhar em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Tá meio feioso o desenho, mas dá para entender, né? 5 pedacinhos todos iguais. Então o que é que aconteceu, gente? Desse valor ele gastou a quinta parte. Ó. Então, ó, de 5 partes ele gastou a quinta parte, ou seja, uma parte de 5. Então é a quinta parte, ó, que ele gastou. Estou pintando, tá? Beleza. Foi usada para pagamento de quê? Advogados e impostos. Tá, não importa muito disso no texto, porque ele não pergunta no final nada sobre isso. Mas é sempre bom saber, né? E a terça parte, ó. E a terça parte do restante foi utilizada para o pagamento de dívidas. Então aqui já não é tão fácil feita a questão anterior. Por quê? Porque restaram 4 partes. Como é que tu vai conseguir tirar a terça parte, 1/3, quando se o total é 4? Como é que tu vai tirar 1/3 aí, se o total é 4? Na questão anterior era 1/3 e o total era 3. Aí facilitava. Aqui não. Então grava essa dica. Quando tu tiver uma fração que tu já tiver dividido na vertical, os cortes não estão na vertical, tu agora faz os cortes na horizontal. Tu redivide tua fração para facilitar o teu entendimento. Tu conseguir fazer essa divisão aí da terça parte do restante. A terça parte não é em 3 pedaços? Então, tu pega essa tua fração e divide em 3 pedaços. Como, Neto? Esquece a vertical e só pensa agora na horizontal. Olha o que eu estou fazendo. Olha o risco azul aqui. Ó. 1, 2, 3. Olhe na horizontal. Vocês enxergam 3 pedaços. 1, 2, 3. Esqueçam a vertical. Só olhem a horizontal. Não tem 3 pedaços? Beleza. E o que é que ele disse? Que foi o quê? A terça parte do restante foi utilizada para o pagamento de dívidas.
Então, tem 3 filetes na horizontal. 1, 2, 3. Então, desses 3 filetes, quantos foram gastos? Do restante, que é a parte branca, tá? 1/3, a terça parte. Então, tu vai aqui, ó, e come 1/3. Ou seja, um filete do restante. Então, a parte rosa não conta, porque é o restante. Então, 1/3. É como se cada filete aqui que eu vou pintar só para mostrar. Esse amarelo fosse um filete, esse verde fosse outro e esse azul fosse outro. O amarelo é 1/3, o verde é outro 1/3 e o azulzinho é outro 1/3. Beleza? É como se fosse isso. Que você não está levando em conta a vertical e sim a horizontal. Pronto. Aí agora ele quer saber o quê? A fração do total que restou em relação ao total. Então veja, quanto é que restou? Restou quanto? Só é tu pegar agora os quadradinhos menores, quadradinhos, retangulinhos, né? Porque não é um quadrado, mas a gente chama quadradinho só por facilidade, né? Olha os pontinhos vermelhos que eu estou colocando aqui, ó. Restaram quantos pontinhos vermelhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então restou 8. Fração é parte sobre o todo. De um total de quanto? 3 na vertical por 5 na horizontal. 3 vezes 5 tem 15 retângulozinhos, quadradinhos no total, né? Pode contar aí, tem 15, ó. Vou botar uns pontinhos verdes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que você não vai ficar contando por 1. Você vai contar 3 na vertical por 5 na horizontal. 3 vezes 5, 15. Então, a fração é 8 sobre 15 avos. A fração que restou, a parte está em branco, sobre o total. Então, 8 sobre 15, resposta está na letra D de dado. Então, essa maneira, se você se acostumar, vai dar certo. Agora, tem que ficar cego. Na hora que você for fazer o corte na horizontal, esquece o vertical, tá? E pratica que você vai se acostumar. É melhor do que fazer a equação. No primeiro momento, a pessoa pode até estranhar, mas depois sai rápido. Beleza? Questão 5, FGV 2017. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi... Então você pode fazer uma tacada só essa questão, como pode fazer por partes para entender. Qual é o total de pessoas? 192. Certo? Só que a terça parte são homens. Então como é que eu calculo? Os homens valem quanto? Homens. Homens é a terça parte. A terça parte é 1/3, tá? Quando eu falo metade, é 1/2. A terça parte, 1/3. A quarta parte, 1/4. Então, 1/3 do total, ou seja, 1/3 de 192 são homens. Quando a gente vê esse de na matemática, a gente pode substituir aqui, nesse caso, por vezes. É 1/3 vezes 192. Que é a mesma coisa que 1 vezes 192 dividido por 3. Não usa calculadora, tá? Para fazer esse cálculo. Tenta treinar para se acostumar. 192 dividido por 3 dá quanto? Faça essa continha aí direitinho, ó. 180 por 3 dá 60. 12 por 3 dá 4. Então, dá 64. Oxe, Neto, como é que tu fizesse isso? Eu pego esse 192 e quebro. 180 e 12. 180 mais 12 dá 192. Aí eu pego 180 dividido por 3 dá 60. E o 12 por 3 dá 4. E junto novamente. 60 mais 4, 64. Acabou aí, professor? Não. Olha o português. Desses, ou seja, desses homens, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso. Então, quantos homens passaram? Quantos homens passaram no concurso? O texto disse a quarta parte, ou seja, 1/4 dos homens, ou seja, 1/4 de 64. Que é a mesma coisa que 1/4, esse dia é vezes 64. 1 vezes 64, 64 e repete o 4 de baixo. 64 dividido por 4 dá 16. Então, total de homens que passaram no concurso, letra C, 16. Tá? Então, mais uma questão que você poderia
Fazer assim na calma. Beleza? Questão 6, FGV 2014. Em uma sacola há bolas brancas e bolas pretas. Do total, 2/5 das bolas são brancas e as demais são pretas. Se triplicarmos o número de bolas brancas e dobrarmos o número de bolas pretas, a razão entre o número de bolas brancas e o número total de bolas passa a ser... Calma, não tem nenhum valor aí, né? De um total de bolas, né? Mas tem como a gente fazer aqui no raciocínio, vê. Tem bolas brancas e bolas pretas, tá? Vamos fazer o desenhozinho. 2/5 das bolas são brancas, né? E as demais são pretas. Então, o que é que acontece? Proporcionalmente é como se tivesse isso, gente. Proporcionalmente é como se tivesse isso. Eu vou fazer o desenho. A cada 5 bolas, 2/5 das bolas não são brancas. Então, 2 são brancas e as demais são pretas. Então, é como se essas duas aqui, ó, representassem as 2/5. E as outras 3 fosse o restante para completar o inteiro, que é 3/5. São as bolas pretas, ó. Eu vou até pintar, ó. Eu não estou dizendo aqui que tem 2 bolas brancas e 3 pretas, não, entenda. É como se fosse proporcionalmente. E dá certo. Se você disser que tem 4 bolas brancas, vai ter 6 pretas. Se você disser que tem 6 bolas brancas, vai ter 9 pretas. Sempre vai crescer na mesma proporção. Se dobra branca, vai dobrar preta. Então você pode considerar qualquer valor. Como ele não falou em quantidade de bolas, a questão só quer a resposta em razão. Razão é uma relação, é como se fosse uma fração. Um numerador com um denominador, um antecedente sobre um consequente. Então não precisa ter o total exato. Só vale você manter a proporção. Então veja, considere que tem 2 bolas brancas e 3 pretas. Vai dar certo. Pode fazer assim. Eu não estou dizendo que tem 2 bolas brancas, mas poderia ter 2 bolas brancas e 3 pretas. Poderia ter 4 brancas e 6 pretas. Mas no final ia dar a mesma coisa. Então 2 brancas e 3 pretas. Então o que é que ele fala? Se triplicarmos o número de bolas brancas, tá? E dobrarmos o número de bolas pretas. Então triplicar significa multiplicar por 3. Tu não está considerando que tem 2 bolas brancas? Se tu triplicar, multiplica por 3. 2 vezes 3 ia para 6 bolas brancas. Porque 2 vezes 3, ó, triplicou, tá? Vezes 3. E se dobrarmos o número de bolas pretas, então pretas vai dobrar. Dobrar é multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6 pretas também. Ó. Olha o que aconteceu. Igualou as quantidades. Vai ter 6 brancas e 6 pretas. Aí o que é que ele pergunta? A razão entre o número de bolas brancas e o número total de bolas. Ó, se liga, tá? A razão entre o número de bolas brancas e o número total de bolas. Então, como seria essa razão? Razão. Razão é uma relação. Toda vez que ele fala em relação, razão, é uma coisa sobre a outra. Então, o número de bolas brancas sobre o total. Então, quem são as brancas? 6 brancas. E quem é o total? 6 brancas e 6 pretas. 6 mais 6, 12. Então, a razão é 6 sobre 12. O professor não tem essa resposta. Tem, simplificado. Divide por 6 em cima, divide por 6 embaixo. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, dá 1 meio. Resposta é a letra A. Professor, se eu considerasse 4 bolas brancas no início e 6 pretas, volto a dizer, considere e faça, vai dar a mesma coisa. E aí tu ia achar 12 brancas e 12 pretas no final. Se tu achasse 4 brancas no início, ia multiplicar por 3, 4 vezes 3 ia virar 12. Mas no final ia dar a mesma coisa. Teste aí para você ver. Como não falou em valores, você poderia atribuir valores, portanto que mantivesse a mesma proporção. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.